derrubado, ele convoca então o povo para começar aquela obra de reconstrução. E ele começa a obra, assim como nós vamos começar neste mês, uma obra de reconstrução das nossas vidas, amém? Nesse mês nós vamos aprender com aquele povo que estava ali com Neemias a reconstruir as nossas portas, a reconstrução da nossa vida na presença de Deus. Porque às vezes a vida se encontra em ruínas e você nem percebe. Às vezes você já se esfriou na presença de Deus, mas como aquele povo olhou e viu que era necessário reconstruir para ser uma cidade fortificada, nós vamos aprender. Essa noite eu falarei da porta das ovelhas e da porta dos peixes. E nós vamos aprender como sermos pessoas transformadas, voltarmos a ser como um jardim regado e cuidado pelo Senhor, como um jardim particular de Deus, amém, igreja? Isso que Ele quer falar conosco. E a porta das ovelhas, como nós lemos aqui, ela foi restaurada, não foi de propósito, ela foi restaurada por um sumo sacerdote com sacerdotes que eram irmão dele. E a porta das ovelhas, reconstruída por Neemias, de toda a extensão do muro, de todas as portas que havia ali ao longo daquele muro, ela era a menor porta que tinha ali naquele lugar. Ela era uma porta que estava localizada do lado nordeste da área do templo. E ela não foi feita para passagem de homens. Não foi. Aquela porta, ela foi feita para passagem de ovelhas. Ela era usada como um caminho para que as ovelhas, quando fossem oferecidas em holocausto dentro do templo, pudessem passar. Elas passavam por mais 5 tanques com água, elas eram lavadas para serem sacrificadas. Então era uma porta pequena, não era para os homens entrar. Ela não foi feita com intenção de ser transitada pelo povo. Por que então, você pode me perguntar nessa noite? Justamente essa porta, por que ela foi então restaurada pequena? Primeiro, sabe por quê? Às vezes você pode pensar também, mas se ela era tão pequena, muito difícil o inimigo querer invadir a cidade por ela, não é? Ela era pequena, o povo quer um lugar onde pode passar aquele aglomerado de gente para vir saquear tudo. Mas aquela porta ela era muito importante. A gente pode perceber o quanto ela é importante, que além dos sacerdotes edificarem com as mãos deles, fala que eles a consagrou. Aquela porta ela foi uma porta consagrada. E Neemias, ele sabia que a primeira coisa, quando o povo voltasse ali para Jerusalém, a primeira coisa que ele tinha que fazer era uma oferta, era um sacrifício a Deus pelo perdão dos pecados do povo, porque o povo ele estava longe de Deus, o povo ele estava afastado do Senhor, o povo teria que oferecer aquele holocausto para a remissão dos seus pecados. Tá, tudo bem. Mas por que o conserto dessa porta é tão importante? O que ela pode acrescentar na nossa vida? Por que essa porta pequenininha, lá do tempo de Neemias, pode falar comigo no pleno século 21? Sabe por quê? Neemias, quando ele restaura a porta das ovelhas, ele estava revelando para nós hoje, sem ele perceber, ele estava sendo usado por Deus para revelar o Messias, o qual viria fazer o sacrifício definitivo. Neemias restaura a porta, restaura a porta. Essa porta, ela tem toda a vida com a nossa vida. Essa é a porta que fala para nós da salvação. Ela fala de perdão de pecado. Amém? A porta das ovelhas fala de perdão de pecado. Vamos abrir lá no livro de João, no capítulo 10, para a gente comprovar o que Neemias, sem saber, estava fazendo, mas usado por Deus para nos ensinar, para preparar nós do século 21 para receber essa mensagem. João 10, versículo 7. Amém? Fala: Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo,
porta das ovelhas. Amém? O Senhor Jesus, Ele fala: eu sou a porta das ovelhas. Quem pode dar glória a Deus? Porque Ele se revela lá em Neemias a importância que Ele teria sobre as nossas vidas. Porque para haver conserto no meio do povo ali na época de Neemias, precisava aquela porta ser restaurada. E hoje essa porta ela deve ser restaurada em nós, porque ela é uma porta da nossa comunhão com o Pai. Ela é a porta da nossa adoração a Deus. Ela é uma porta que nos chama à rendição na presença do Senhor. É a porta do nosso relacionamento com o Senhor. O relacionamento da igreja hoje, infelizmente, ele está muito superficial. A igreja tem se relacionado pouco com Deus. A igreja, ela deve... as pessoas têm buscado Jesus apenas para receber o favor de Deus. Isso é difícil de falar, mas é a pura verdade. As pessoas vêm à igreja querendo algo de Deus, querendo algo de Deus, e têm ignorado a salvação, têm ignorado a cruz de Cristo. As pessoas têm vindo celebrar o culto como um ritual. Eles perderam o sentido do que é cultuar a Deus. Isso é muito triste. Vir à igreja tem se tornado apenas o preenchimento da sua agenda da semana. Não, se eu não for no culto do domingo, não, tem que ser prioridade nas nossas vidas. Muitas vezes esse jogo de interesse, a pessoa vem, pede o Senhor faz, mas compromisso com a santidade, estou fora. É isso que tem acontecido nas igrejas. As pessoas não querem se comprometer com o Senhor. As pessoas não querem pagar o preço. E Satanás, ele sabe muito bem qual é a porta que ele precisa de fechar na igreja para destruí-la. É a porta das ovelhas. Satanás quer fechar a porta das ovelhas. É Cristo em mim, é Cristo em nós. Isso sim ele quer destruir. Ele quer destruir a sua intimidade com Deus, porque ele sabe onde a igreja é forte, é em Jesus. Satanás, ele quer roubar a nossa intimidade com o Senhor. Ele quer nos prender, ele quer nos entrelaçar com o reino dele, que é o mundo. A Bíblia diz que o mundo jaz do maligno e ele tenta de todas as formas para nos prender. Nós temos vivido correndo atrás dos nossos próprios interesses. Nós não temos tempo para ler a palavra. Quem tem meditado na palavra todos os dias? Quem tem tirado um tempo para orar a Deus, para buscar do Senhor a direção, qual caminho a seguir, qual decisão que eu tenho que tomar? Meus queridos, Satanás tem derramado sobre a igreja a sua semente, e é o esfriamento espiritual. Ele não quer que a porta das ovelhas, ou seja, ele não quer que Jesus venha e faça e completa a obra sobre as nossas vidas. A porta das ovelhas é para nós que cremos, a porta de entrada para o céu, para a morada eterna. O inimigo, realmente, a gente não precisava nem se preocupar lá na época de Neemias, com aquela porta pequena que o inimigo não iria entrar. E com nossos dias eu quero te dizer que o inimigo realmente, ele não pode entrar na porta das ovelhas. Ele não pode, porque o Senhor Jesus, ele é maior, porque ele não pode, Satanás não pode contra Jesus. Amém? Então por isso que nós não devemos temer, porque se nós estamos em Cristo, nós somos nova criatura, nós estamos fortificados nele. Amém? Glória a Deus. Satanás, ele foge quando ele depara conosco e quando nós estamos firmes na presença do Senhor. Fala a Bíblia: resistir ao diabo e ele fugirá. E como que você resiste ao diabo? Quando você está forte, quando você está cheio com a palavra de Deus, quando você está íntimo com Jesus. Isso é resistir ao diabo, e ele vai correr. Você tem autoridade no nome de Jesus para isso. Continuando em João, no versículo 9, o Senhor, ele nos traz uma outra, permanece nessa revelação, né, com mais profundidade. Ele fala: eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo. Ele entrará e sairá e achará pastagem. Aleluia!
Sabe por que aquele que entra pela porta, que é Jesus, tem essa liberdade de entrar e sair? Sabe por quê? Porque quando Neemias, mas aqueles sacerdotes estavam ali restaurando a porta das ovelhas, se você procurar no contexto de Neemias, a única porta que não tinha tranca, a única porta que não tinha ferrolho era a porta das ovelhas. Aleluia! Sabe por quê, meu querido? Porque nós temos livre acesso a Deus. Você tem o livre-arbítrio para decidir se você quer andar com Deus ou não quer andar com Deus. A palavra diz: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Mas quantas pessoas a gente tem visto que conhece a verdade e tem virado as costas para a verdade? Infelizmente, o caminho, quem tem que decidir somos nós. A porta das ovelhas, ela não tem tranca, mas o nosso coração ele tem, porque o mesmo Senhor Jesus diz: eis que estou à porta e bato, aquele que abrir, eu entrarei e cearei com ele. Está entendendo? Então depende de nós, porque a porta, que é Jesus, está sempre aberta, mas nós temos trancado os nossos corações. Misericórdia. A nossa vida ela tem que estar totalmente aberta. Nosso coração tem que estar escancarado para o Senhor Jesus. Amém? Entrar pela porta é dizer: eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. As coisas velhas, elas se passaram. Tudo se fez novo na minha vida. É dizer: o Senhor é o meu pastor. Eu ouço a sua voz e eu sigo e eu obedeço. Entrar pela porta é viver em novidades de vida, é caminhar honestamente, é fugir do pecado, é não se conformar com esse mundo, porque esse mundo, infelizmente, como eu já disse, ele é maligno, e o que nós temos visto, nós temos escandalizado. A gente tem andado, a gente tem visto os noticiários, cada dia mais e mais nós percebemos o quanto Satanás tem se andado no meio do povo, quanto Satanás tem se levantado com fúria, querendo buscar mais almas para ele. E nós, como igreja do Senhor, nós temos que tomar posse da nossa herança em Cristo e nos posicionar diante de Deus. Nós temos que ser luz por onde quer que nós andarmos. Nós temos que ser luz, nós temos que refletir o brilho de Cristo, amém? Nós temos que refletir a glória de Deus. Nós temos que ser testemunha. Nossa vida tem que falar por nós, porque às vezes você não tem oportunidade de pregar para uma pessoa. Aí sabe o que acontece? Você tem a oportunidade de ser testemunho na vida dela, amém? Você não precisa de ter a oportunidade de falar, porque às vezes nessa vida tão corrida, não vai ter o tempo de sentar, né? A gente não anda tanto tempo, falar do amor de Deus, mas você tem a oportunidade de ser firme e inabalável, amém? Firme, convicto de quem Cristo é na sua vida, e você, na hora certa, você sabe a hora que você tem para abrir a sua boca e falar de Deus, de falar de Jesus. Nós temos que restaurar a nossa identidade com Cristo. Nós temos que ser parecido com eles. Com a convivência, eu gosto muito de observar casais. À medida que vai passando os anos ali de convivência, os casais começam a ser muito parecidos nas manias, no jeito de falar, no jeito de andar, não é assim? Assim tem que ser nós e Jesus. Nós temos que ser parecidos com Jesus. Nós temos que exalar o cheiro de Jesus, porque afinal nós somos o bom perfume de Cristo, amém? Então nós temos que exalar o cheiro dele. A gente tem que estar tão perto do Senhor, tão perto, que de nós vai sair cheiro de Jesus, aleluia, porque é isso que ele chama, para sermos íntimos com ele, parecido com ele. Jesus, ele nos convida mais uma vez. Lá em Mateus 7,13, não precisa de você abrir não. Mateus 7,13 fala: entrai pela porta estreita. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva para a perdição, e muitos são os que entram por ela. Que estreita é a porta e que apertado é o caminho que leva para a vida, e poucos são os que acertam com ela. O Senhor Jesus, mais uma vez, ele nos convida: vinde, entrai por mim,
porta das ovelhas ela é estreita, ela é pequena, mas ela te leva para o caminho da vida eterna. E Ele nos mostra que são poucos aqueles que entram por ela. São poucos, porque enquanto Satanás vai ter uma porteira escancarada para receber multidões, a porta de Satanás é muito larga, porque são os manjares desse mundo. Ele oferece a todo tempo, buscando gente, porque afinal é tão fácil, né? Uma porta larga, né? Quando a gente está em algum lugar assim muito apertado, quando a gente viaja, vai ver os shows ali em Capinópolis, né? Shows gospel, a gente vê que é tanto ali aquele montoado de gente, né? Onde que você, às vezes num estádio de futebol, né? Aquele tanto de gente, a gente vê aquele tumulto para sair. A portinha às vezes é bem pequena, mas quando tem amplas portas, é bem mais fácil, bem mais tranquilo a gente passar. Então entrai pela porta estreita. Nós temos que entender o convite do Senhor. Nós temos que ser contados no meio destes poucos que acertam com a porta. Amém? Nós temos que entrar, ouvir o chamado de Jesus. Com certeza Ele estava se referindo que somente a porta das ovelhas, que somente nele nós encontraremos pastos verdejantes, nós encontraremos o alimento que nos sacia, nós acharemos descanso para a nossa alma. Em João, no versículo 11, vamos ler o que o Senhor nos ensina. Ele fala: eu sou o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Então Jesus, após Ele se revelar como sendo a porta, Ele vem agora e se revela como sendo o bom pastor, o qual Ele dá a vida pelas ovelhas. Jesus, Ele faz o sacrifício definitivo por mim e por você. Ninguém toma a vida de Jesus. Se a gente continuar lendo o texto, Ele fala que ninguém toma a vida dele, mas Ele a dá. Ele a entrega. Ninguém roubou a vida de Jesus, mas Ele escolheu entregar. Aleluia. Ele entra então ali pela porta pequena e estreita do templo, onde só entrava o quê? A porta das ovelhas, só entrava ovelha. E Jesus, Ele entra por aquela porta, Ele se faz oferta no lugar de todas aquelas ovelhinhas que estavam ali, para pagar a dívida dos nossos pecados. E finalmente Ele vem para dar um basta em todo o sacrifício. E o sangue de Jesus, Ele cobriu multidão dos pecados. Por isso Jesus, Ele foi declarado como sendo o último cordeiro, o cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Às vezes nós somos cercados de todos os lados, laços de morte tentam nos prender, dias de tristeza, dias de choro, muitas decepções, riquezas, prazeres, são coisas que dificultam a nossa caminhada pelo caminho. Porque na bonança, muitas vezes, as pessoas nem lembram de procurar ter comunhão com Deus. Na bonança, às vezes você não precisa de orar a Deus e clamar: Senhor, ajuda-me. Por quê? Afinal você já é o suficiente, você já tem tudo. Isso são coisas que nos atrapalham a nossa caminhada. Mas Jesus, Ele nos ensinou um segredo para a vitória. Ele nos mostrou uma vida de intimidade com o Pai. Jesus era muito íntimo com o Senhor. Ele tinha uma vida plena de oração e uma vida perseverante. Em meio às provações, Ele nos ensinou a ir até o fim. Nós somos provados todos os dias, cada um na sua área, porque o diabo, ele nos conhece. O diabo, ele nos conhece e ele sabe qual o ponto na nossa vida que nós somos fracos. Ele não vai tentar a gente com aquilo que a gente não gosta. Quem está entendendo? Amém. O diabo não vai te tentar na área da sua vida que você é forte, mas ele vai te tentar na área da sua vida que ele te laça, ele te traga. Ele sabe muito bem o que ele te oferece, que você cai e ele dá ri na sua cara. Sabe por quê? Porque é isso que o diabo faz. Ele ri na sua cara, porque ele te chama ainda de fraco. E o Senhor, nessa noite, Ele quer que você reconstrua a porta das ovelhas na sua vida. Saia do laço do diabo. Saia do laço do diabo. Se você se embebedava
não beba, porque Satanás está rindo na sua cara quando você entorna um copo de cerveja. Se você se prostituía, muda a sua vida, porque quando você cai nos braços de uma pessoa que não é seu cônjuge, Satanás ri na sua cara. Não adianta, olha lá, vai aquele. Domingo foi na igreja, cumpriu o ritual, mas hoje está aqui, ó, comendo na minha mão. O Senhor Jesus, Ele quer mudar isso sobre a sua vida. Na área que você é tentado, fique forte, fique firme, restaura. Hoje é noite de restauração. Jesus nos ensinou então, qual que é o segredo para você ficar firme? É intimidade com Deus, é ler a palavra, é orar a Deus, pedir: Senhor, eu estou fraco, me fortalece. É viver como ovelha. Você já viu, quando uma ovelha se desgarrou, o que o pastor fez? Largou as 99 o quê? Junto ou afastado? Junto. As 99 ficaram juntas. E o que o pastor fez? Sozinho. Foi lá e buscou a uma. Porque a ovelha sozinha, ela é presa fácil para o lobo. E Satanás é o lobo. Então, ovelha vive no meio de ovelha. Ovelha anda com ovelha. Ovelha ouve a voz do pastor. Ovelha, é tempo de voltar. É tempo de voltar para o rebanho, porque o Senhor está voltando. Aleluia. E o Senhor, lá em Hebreus 12, Ele nos fala disso, que Ele foi perseverante até o fim. E então Jesus, Ele nos mostrou como porta, Ele nos mostrou como bom pastor, e Ele se mostra como ovelha. Como porta, vamos recapitular todos aqui comigo? Como porta, Ele é o caminho da salvação. Ele não tem tranca, Ele não tem ferrolho, nada para prender Ele de abrir, para te receber. Aleluia? Jesus como porta. Depois Ele se mostra como sendo o bom pastor, aquele que deu a vida pelas ovelhas. Ele se fez morte no meu e no seu lugar. E Jesus nos ensinou como ser uma ovelha. O texto não falou, mas você pode perceber que Jesus foi a ovelha. Por quê? Porque Ele passou pelaquela porta estreita. Jesus, Ele nos ensinou que é possível passar pela porta estreita, que é possível cumprir o nosso propósito, que é possível chegar no nosso destino. Jesus, Ele foi perseguido. Jesus, Ele foi humilhado. Jesus, Ele foi flagelizado. Ele foi crucificado. E como ovelha muda, Ele foi levado àquela cruz. Então Ele nos ensinou que é possível passar pela porta estreita. Mas para isso, restaure a igreja nessa noite a sua vida com Deus, sua intimidade com Deus. Você precisa disso, eu preciso disso, para que nós possamos permanecer firmes na presença dEle. Amém? Amém, igreja? Amém. Precisamos permanecer firme. Como Neemias identificou aquela importância primordial na restauração daquele muro, em restaurar ali a primeira porta das ovelhas, eu quero declarar a porta das ovelhas sendo restaurada nessa noite sobre as nossas vidas. Amém? Amém. Assim como Neemias restaurou lá naquele muro, sobre a sua vida, sobre a minha vida, a porta das ovelhas será restaurada. A identidade nossa com Jesus sendo restaurada. Quero te convidar a voltar ao primeiro amor, ao amor às primeiras obras, a sede pela presença de Deus. Vamos restaurar, a igreja, nessa noite o nosso compromisso com o Senhor. Quantos ministérios já foram frustrados? Quantas vezes você já trabalhou na obra, você já ajudou na igreja e hoje você não faz nada? Você pensa que passou seu tempo? Não passou, não. O tempo acaba quando a gente morre aqui nesse mundo, né? Todo tempo, seja do menor ao mais idoso, todo tempo é tempo de fazer a obra do Senhor. E a obra que Neemias começou ali em Jerusalém, sobre a porta das ovelhas, era o princípio de tudo, em nós também. Quando a porta das ovelhas é restaurada em nós, quando Jesus é restaurado em nós, aí é que está começando. Quando nós decidimos entrar por Ele, quando a porta está restaurada, nós estamos prontos agora para começar a fazer a obra de Deus.
porque agora nós já aprendemos, nós já recebemos a Jesus, nós já recebemos a salvação, mas agora é tempo de fazer com que o reino do Senhor seja propagado. E a Bíblia diz que o campo, ele está pronto para a colheita, mas são poucos os ceifeiros. Por que os ceifeiros ou os colhedores, por que eles são poucos? Sabe por quê? Porque lá em João nós vimos que foram poucos os que acertam a porta. Isso então, se são poucos que acertam a porta, que entram pela porta estreita, porque a larga estava tragando todo mundo, o que acontece com o reino de Deus? São poucos os trabalhadores. Vocês estão entendendo? Uma coisa vai puxando a outra. A obra está pronta, o campo está pronto para a colheita, mas tem pouca gente para trabalhar. Vamos ver João, agora no versículo 16, João 10:16. Jesus nos fala: ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco. O aprisco é a igreja. Jesus diz que ele ainda tem muitas ovelhas que ainda não fazem parte desse aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um só rebanho e um só pastor. Aleluia. Mas agora eu te pergunto, lá em Romanos 10 fala: como ouvirão se não há quem pregue? Como crerão naquele de quem nem se ouviu falar? Como as pessoas vão crer em Jesus sendo que não tem ninguém para pregar? Nós somos a boca do Senhor aqui nessa terra, amém? Eu sou a boca do Senhor, você é a boca de Deus aqui nessa terra. Neemias então passa a restaurar a porta dos peixes, e a igreja, que somos nós, precisa restaurar essa porta, que é muito importante também para o reino de Deus. A porta dos peixes está lá em Neemias 3, não precisa de ler, que ela só vai falar da localização dela, mas vamos ler Neemias 3:3, para vocês verem que essa porta ela tem um ferrolho. Neemias 3:3. Olha lá. Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Eu não achei, mas você pode ler e olhar. Essa porta ela não tem. Tá ali na tela. Obrigada, batata. Os filhos de Hassemá edificaram a porta dos peixes, colocaram-lhe as vigas e lhe assentaram os batentes com seus ferrolhos e trancas. Viu? Então eles começaram a obra na porta dos peixes, só que eles colocaram as trancas nessa porta. Agora nós vamos saber por que essa porta se chamava Porta dos Peixes. Todo peixe que era pescado ali no Rio Jordão, ou que era pescado no Mar da Galileia, ele entrava na cidade por essa porta. E o peixe tem dois significados para nós hoje, que é importante. O peixe é um alimento, amém? O peixe é um alimento. E o peixe aqui na história de Neemias, para nós hoje, ele é a palavra de Deus, que nos revigora para que nós possamos cumprir o nosso propósito. E esse alimento ele é preparado diretamente por Deus para nós. Quando nós estamos completamente saciados, quando nós somos estimulados por este alimento, nós saímos agora para fazer o quê? Nós temos que sair para repartir o peixe, para repartir o alimento que o Senhor nos deu. Porque depois de nós alcançarmos a salvação, a melhor coisa que nós temos que fazer é a obra de Deus. Fernando gosta de falar que depois que a gente conhece Jesus, a gente não presta mais para nada, nem para pecar. Isso é verdade. Porque se você peca, o Espírito Santo te fala: é assim ou não é? Você não presta nem para pecar mais. Então a melhor coisa que você tem que fazer é levar a obra de Deus adiante. Nós não podemos reter o alimento que a gente recebe aqui. Nós temos que compartilhar. E uma pregação assim que marcou muito, falou muito comigo, foi um dia que meu esposo pregou, que foi sobre a lagoa e o rio. Quem é crente em lagoa aqui? O que a lagoa faz? A lagoa vem,
e ela pega as águas ficam todas acumuladas na lagoa. A lagoa, ela se retém a água para ela, mas nós temos que ser como rios. Por quê? Porque o rio, ele corre. O rio, por onde ele passa, ele vai gerando o quê? Vida, vegetação, verde. Então deixa de ser lagoa, passa a ser um rio. Porque isso é que o Senhor nos chamou, para sermos rio. E a porta do peixe tem outro significado para nós, que agora o que conclui essa porta do peixe, ele tem um significado de almas. Lá em Mateus 4, quando Jesus estava passando pelo mar, ele começou a chamar os seus discípulos e falou: vinde, eu farei de vocês pescadores de homens. Representa para nós então essa missão que nós temos de pregar o Evangelho a toda criatura, pois os peixes, eles representam sim essas almas que precisam ser salvas, que se encontram perdidas, sem direção. Em Mateus 13 fala que igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada no mar e que apanha toda a qualidade de peixes. Estando cheia a rede, puxa ela para a praia e, assentando-se, apanham para os cestos os bons, os ruins, porém eles jogam fora. O nosso dever apenas é lançar a rede. Quero pregar o Evangelho a toda criatura, sem distinção, sem pensar: não, esse aqui aceitou Jesus mesmo, não, esse aqui não converteu, não, esse aqui não tem jeito para aquele lá, esse peixe aqui é ruim, esse peixe aqui é bom. Não. Nosso dever como igreja é lançar a rede e puxar a rede, puxar, porque cabe ao Senhor fazer a separação entre benditos de meu Pai e malditos. A separação será feita na hora da volta de Jesus, onde Ele separará os bons dos ruins. Então nós devemos pregar, anunciar o reino de Deus para toda criatura, e a porta do peixe é um lugar onde há multiplicação, onde há frutificação. O trabalho do Senhor está além da porta do peixe. Então nós temos que sair para fora da porta do peixe. Então o chamado de Jesus para aqueles discípulos, Ele convidou ele para uma pescaria. Foi ou não foi? Jesus convidou os discípulos para uma pescada, assim como os homens pescaram esses dias. Foi bom, não foi? Só que essa pescada aqui é melhor ainda, porque é a pescagem de almas para o reino dos céus. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Jesus, ele não disse: vinde para a igreja ouvir o Evangelho. Não, a reunião da igreja é para ensino, é para a comunhão dos irmãos, é para o partir do pão, é para a oração. Mas o Evangelho é para os pecadores que estão lá fora e que carecem de mim e de você, cumprir o ID de Deus, anunciar essas boas